Salve, salve, turminha, vamos lá, bora lá porque está chegando o dia, sabadão, 4 da tarde, Grenal no Beira-Rio. Nós, da Rádio Grenal, estaremos no ar desde o Beira-Rio a partir das 14 horas com um bando de gente, um exército inteiro lá do Beira-Rio. E em nome de KTO, onde a diversão acontece, onde tu usa o cupom BSB e HS do seu amiguinho aqui para obter 20% de bônus no primeiro depósito, jogando sempre com responsabilidade, tá? Site para maiores de 18 anos, não se esqueça disso. E eu digo o seguinte para vocês, o Brasileirão recomeça esta noite, graças a Deus acabou o raio da data FIFA. O Brasileiro começa hoje, depois da novela, né, 9h45, com jogos bem interessantes, Vamos secar o São Paulo contra o Vasco, né, um empatezinho de repente, até uma vitória vascaína, e também tem Fortaleza e Atlético Mineiro, um jogo interessante. Por quê? Acho que vale a pena a gente torcer por um monte de cartões, porque o próximo adversário do Inter, depois do Grenal, é justamente o Atlético Mineiro. Inclusive, penso que eles vão poupar bastante gente por estarem envolvidos entre as Copas, né? Mas, de toda forma, toda sorte, é bom sempre dar uma secadinha e um olho gordo nos caras, né? Mas vamos lá. Gabriel Carvalho, Gabrielzinho, tema do Inter neste momento, porque a partir da matéria do The Guardian, um jornal inglês, que listou o Gabriel entre os 60 maiores jogadores sub-17 do mundo, a coisa se inflamou na Inglaterra e não duvidem se vier o futebol inglês buscar o Gabriel Carvalho no fim do ano ou na próxima janela. Por quê? Porque Fernando, sim, ele, o polvo, ex-Manchester City, e que jogou, por sinal, com o De Bruyne, o belga De Bruyne, lá no Manchester, disse o seguinte ao The Guardian, entrevistado sobre o Gabriel Carvalho, abre aspas, ele me lembra demais o Kevin De Bruyne, no sentido de habilidade para entender o jogo, de usar ambos os pés e o jeito que marca gols. Quando eu cheguei aqui no Inter, o Eduardo Cudê me disse que o Gabriel era puro talento, e estava certo. Ou seja, tem o aval do Fernando, que jogou 3 temporadas no Manchester City, é um cara, não vou dizer que é ídolo lá, mas é um cara que tem muito respeito no futebol inglês. Dá essa força também para o Gabriel, bom, a coisa vai muito bem, obrigado para ele, a moral do Gabrielzinho só cresce no futebol europeu também. Por isso que eu digo, não duvidem se daqui a pouco, fim do ano ou no meio do ano que vem, vieremos com o Gabriel. Mas por enquanto, o que importa é que o Gabriel vai para o Grenal e possivelmente comece o jogo. Eu até confesso que entendia mais interessante o Tabata começar a partida com o Gabriel entrando no segundo tempo. Mas, ao que tudo indica, vai ser o contrário. O Gabriel começa pela direita e o Tabata entra aí no segundo tempo. Ou enfim, depende aí o que o Roger pensa como estratégia de jogo. Até porque o Roger hoje deu coletiva, né? E na coletiva, e claro, pode ser um misterinho de Grenal, né? Mas também, por outro lado, tem fundamento. O Roger disse que dos 3 ex-lesionados, né? Rogel, Borré e Fernando seria o mais... Deu a entender pelo menos que o Fernando seria o mais atrasado dos 3. Ou seja, talvez o Fernando tenha que ter um cuidado maior. Bom, e aí também vai toda da estratégia do jogo, do que o Roger pensa pro jogo. Porque no banco tu vai ter, vamos considerar, tá? Tabata no banco, Valência, o Rômulo, que vai entrar no Grenal no lugar do Fernando em algum momento. O Fernando deve ter uma limitação de tempo durante o Clássico, em virtude de estar voltando de lesão. Tu vai ter também o Prado, que voltou da seleção sub-20, também à disposição. Então o Roger tem peças para mexer no jogo, só não vai ter aquela troca Maia por Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique começa o jogo uma vez que o Maia está suspenso. Mas aquelas 5 trocas que o Roger tem feito, certamente vai fazer também. E, digo mais, o Roger, como está trabalhando o time diretamente, em loco, epidermicamente, desde a quinta-feira passada, em vez de ter começado terça-feira e ficar tomando chopinho no Rio, o Roger certamente já pensou na estratégia de começo de jogo, de meio de jogo, de segundo tempo, estratégia se precisar virar o jogo, se precisar buscar empate, se precisar segurar o resultado. Então tenho certeza que o Roger já pensou tudo isso, toda a estratégia para o Clássico Grenal. Relógio na tela, por favor, meu caro Marcelo Benfica, por gentileza, aqui de 5 segundinhos para a gente pedir o like no vídeo e também se inscrever no canal. Amanhã temos live Grenal. Então, bora lá. Olha a força, turma, vamos nessa. Bueno, a questão é a seguinte. Rogel não vai ser julgado essa semana, tá? O julgamento do Rogel, que era para ter sido agora, enfim, segunda-feira, foi adiado porque um auditor não compareceu alegando estar, enfim, problemas pessoais, ou enfermo, algo assim. Esse julgamento vai ser na semana que vem, ou talvez até na outra. E a semana não sai mais julgamento, então o Rogel está liberado para o jogo, porque já cumpriu o jogo de suspensão pela sua expulsão
via Bruno Arleu de Araújo, sim, ele mesmo que apita o clássico, lá em Minas contra o Cruzeiro. Então, ele está liberadíssimo para começar a partida jogando ao lado de Vitão. Então, Vitão e Rogel, a zaga do Inter, com o Borré lá na frente no ataque, né? E a dúvida fica quanto tempo o Fernando resiste ao clássico. Rocher e Valência, que jogaram ontem um contra o outro em Montevidéu pelas eliminatórias, Uruguai contra o Equador, voltam a treinar agora nesta quinta-feira, uma vez que o treino do Inter foi pela manhã e eles ainda não tinham chegado de volta na cidade, uma vez que jogaram ontem à noite, né? Montevidéu, empate 0-0, né? Bom lembrar. Uma atuação ok dos dois, né? Nada de excepcional dos dois, mas felizmente ninguém se machucado, o que é muito importante numa hora dessas, nessas datas FIFA, né? Que eu tenho pavor. O Flamengo, por exemplo, até agora perdeu o Pedro e está sem o Pedro por causa da seleção, né? Então, vamos ver agora como é que fica a situação, mas a tendência é que o Roger tenha todo o seu elenco à disposição, com exceção do Maia, evidentemente, né, que está suspenso, e com o Fernando com alguma limitação de tempo. O Fernando possivelmente jogando aí talvez 60, 70 minutos com muito esforço. Tá bom, turminha? Se tudo vai dar certo, minha aposta é Inter 2, Grêmio 1 no Clássico. Nos vemos logo mais. Beijos!